Baseado, então, no estudo da forma das árvores, a gente tem os primeiros estudos que foram feitos para obter volume das árvores. Pensa, então a gente vai começar das técnicas mais simples, né? E a gente vai aprimorando as técnicas aí. As duas primeiras técnicas que se estudaram para calcular o volume das árvores é o fator de forma e o quociente de forma, tá? Então, o fator e o quociente são tentativas de se expressar a forma da árvore numericamente. O fator e o quociente podem ser empregados para o cálculo do volume das árvores individuais. Lembra? Lá no início de toda a disciplina, lembra que eu falei? A gente vai tratar aqui sempre de fazer os cálculos para árvores individuais. Lá em inventário, vocês vão fazer todos esses cálculos para um grupo de árvores. Tá? Você pode empregar, se você sabe fazer para um, você sabe fazer para o grupo de árvores inteiro. Tá? Então, primeiro a gente vai falar do fator de forma. A gente vai falar de dois, o fator de forma artificial e o fator de forma de Rorrenade. Esse fator de forma é a razão entre dois volumes. Então, o volume cubado da árvore, a gente vai aprender técnicas de cubagem na frente, que é considerado aproximadamente como o volume real da árvore. Então, lembra que eu falei? É porque vai ser muito difícil a gente conseguir fazer o volume real. Então, muitas vezes, esse volume cubado que a gente vai aprender para frente com as técnicas de cubagem vai ser considerado como volume real. Então, é bem interessante você sempre prestar atenção nessa frase. Quando você não usar o método real, você sempre diz que esse método foi considerado ou usado como volume real. Mas você não pode afirmar que aquele volume estimado é um volume real. Tá? Mas o fator de forma é a razão entre esse volume cubado, que vai ser considerado como volume real, ou volume real, se você conseguir obter, tá? De um quilômetro você pode usar também, e o volume de um cilindro. Como ele é uma razão, ele vai assumir valor entre 0 e 1 sem unidade, porque é a divisão de volume com volume. Então você está vendo? Considere o seguinte, ó. Isso aqui é o cilindro. E isso aqui seria a árvore com suas diferentes formas. Então, se você perceber, ó, se você pegar e calcular o cilindro, ele vai calcular toda essa parte aqui que eu estou mexendo o mouse, toda essa parte aqui, como o volume da árvore. E ela não é. O volume da árvore é só esse daqui, tá? E aí, como que a gente vai fazer para ele entender que o volume da árvore é esse aqui de dentro e não o volume do cilindro? Então, a gente vai aplicar um fator de forma, que é uma técnica bem simples. Hoje quase não faz sentido utilizar fator de forma, mas é uma técnica que vocês têm que entender que ela pode ser usada. Ela não é a melhor técnica, a gente vai falar das melhores técnicas para frente, mas ela é uma das primeiras técnicas e ainda tem gente que usa aqui no Mato Grosso. A SEMA mesmo aceita fazer fator de forma, tá? O que com a tecnologia que a gente vem hoje é tipo irrisório esse pedido, mas pode se fazer. Então a gente ensina aqui para vocês. Então, o fator de forma artificial de 1,30 é o volume real sobre o volume do cilindro. Então você vai ter. Como que eu vou calcular o volume do cilindro? Lembra? Ah, você vai ter o diâmetro, você vai ter o DAP, e aí você vai calcular a área vezes a altura da árvore, ok? E o volume real é o volume por cubagem, que é o volume que você vai obter aqui, ou o volume real, seria o volume da árvore. Então, fazendo a divisão do volume real pelo volume do cilindro, você tem então o fator de forma. Em que F é o fator de forma artificial, E é o volume cubado, com ou sem casca, e VC é o volume do cilindro, definido pelo DAP e pela altura total comercial. O cálculo deste fator é feito, então, o abate da árvore e, por meio de metodologia de cubagem rigorosa, que a gente vai apresentar, é obtido o volume considerado como volume real da árvore. Ou, se você conseguir obter o volume real da árvore, é o volume real da árvore. Tanto faz. Quanto ao volume do cilindro, ele é obtido por essa fórmula que a gente já viu lá em cima. Pi DAP ao quadrado sobre 4, né, ou 40.000, se o DAP estiver em centímetro, que multiplica a altura. Então, é uma fórmula bem simples. Então, pensa, se você considerar isso aqui como volume real, olha o tanto de perdas
que você vai ter aqui, ó, nessa parte, tá? Então você deve ter muito cuidado no emprego do fator de forma em árvores muito tortuosas, tendo em vista que não é razoável pensar que a árvore deste tipo possa se aproximar de uma forma geométrica, tá? Então também tem essa questão, tá? A árvore que está muito tortuosa, você não consegue encaixar ela em lugar nenhum. É interessante sempre entender o seguinte: quando a gente fala dessas fórmulas, parece, né, que sempre é árvore retinha, assim, mas na verdade essas fórmulas e esses estudos foram feitos em regiões de clima temperado, onde as árvores já apresentam uma forma bem cilíndrica, não é diferente das nossas florestas tropicais. Tá? Então, muitas vezes vocês vão ver trabalhos adaptados quando a floresta é natural, porque essas fórmulas geralmente, mesmo considerando as florestas naturais desses países da Europa, lá o clima é temperado. Então, as árvores já têm basicamente pouca tortuosidade, pouco tudo. Tá? Mas geralmente essas fórmulas são mais adequadas para floresta plantada do que floresta nativa. Floresta nativa a gente geralmente vai ter que fazer uma pequena adaptação. Então, um exemplo só para vocês entenderem. Então você tem uma determinada árvore, ela apresenta uma altura de 20 metros e um DAP de 15 centímetros. Sabe-se de antemão que o seu fator de forma artificial é igual a 0,6. Qual é o volume em metros cúbicos, né? Qual é o volume estimado? Então eu tenho o volume do cilindro, π 15 ao quadrado sobre 40.000, porque o DAP está em centímetro. Então dá 0,35343 metros cúbicos. Lembra? A partir de agora, unidade. Tá? Não tem unidade, a gente vai desconsiderar aí na prova. O volume estimado, então, vai ser 0,35343 vezes 0,6. O volume, então, dá 0,21206 metros cúbicos, estimado por um método de cubagem rigoroso que a gente vai ver para frente. Mas num estudo, quando você não conseguir ter o real, lembra que eu falei? Você, então, vai fazer o volume estimado. O outro fator de forma que a gente tem é o fator de forma de Hohenwald. A diferença básica, tá, entre o fator de forma de Hohenwald e o artificial está na obtenção do volume do cilindro só. O volume real é o volume real. Não importa. Se você tem o volume real de uma árvore feita por qualquer método, o volume real é o volume real da árvore. Enquanto que o fator de forma artificial, o cilindro, é calculado tomando como base a área seccional relativa ao DAP. No fator de forma de Hohenwald, a área seccional é obtida pelo diâmetro tomado a 10% da altura total. O que é ruim desse método? É que se a árvore começar a ser muito alta, vamos supor 30 metros, você vai ter que obter o DAP em 3 metros. E você vai precisar de uma escada, de alguma coisa para ir lá obter em 3 metros. Mas se você quiser usar esse fator de forma, você tem que seguir essa regra de ser 10% da altura total da árvore. Então, o fator de forma 0,1, que é o de Hohenwald, é o volume real sobre o volume do cilindro. Essa diferença conceitual gera algumas peculiaridades. Quando a árvore tem 13 metros, né, então os dois fatores têm o mesmo fator de forma, já que 10% da altura vai dar o DAP. Para árvores com mais de 13 metros de altura, o fator de forma artificial, que é medida 1,30, é menor que o de forma natural, sendo o contrário verdadeiro. O fator de forma natural é mais eficiente que o fator de forma artificial de Hohenwald, já que árvores com diferentes alturas, mas com mesma conicidade, apresentam o mesmo fator de forma natural, mas não o mesmo fator de forma artificial. Tá? Por quê? Porque ali a 1,30 já foi definido 1,30, como eu falei lá em diâmetro, porque é onde tem menos tortuosidade, onde a árvore já está mais estabelecida, onde não vai ter mais esse crescimento secundário, porque a árvore continua crescendo mesmo. Tá? Então é interessante que vocês façam aí, quando puderem, sempre que puderem, o fator de forma natural. Tá? O fator de forma artificial é mais fácil de ser aplicado em nível de campo. Tá? Observações importantes. Normalmente, você utiliza a altura total das árvores por facilidade de medição.
Inseto, vamos supor, na floresta amazônica, que é muito difícil você medir a altura, né? Em outros lugares você não consegue medir a altura, então, quando a altura, nesse caso, você obtém pelo menos a altura comercial. Sempre use a altura correspondente àquela utilizada para gerar o fator. Ou seja, se o fator foi gerado utilizando a altura total, o volume do cilindro deve ser feito utilizando a altura total. Tá? Isso é muito importante você fazer sempre. As mesmas variáveis que você usou para determinar alguma coisa é a mesma que você vai ter que usar para fazer o cálculo. Não tem como você mudar, senão, óbvio, o resultado vai dar diferente. Verificar se o fator de forma refere-se a um fator com casca ou sem casca. Isso é sempre importante para qualquer cálculo que você for fazer. É sempre interessante você entender se o cálculo foi feito com casca ou se o cálculo foi feito sem casca. Tá? Isso é importantíssimo de você entender. Quociente de forma. Quociente de forma é uma razão entre dois diâmetros. Tá? Qual é a diferença né, do volume? Esse você vai ter dois diâmetros. Ah, mas por que ele não é tão utilizado? Você falou que o mais utilizado é o fator de forma natural, né? Não, gente, eu tô aqui, fator de forma artificial, desculpem, tá? Quando eu digo mais usado, eu falei aqui no vídeo anteriormente, o mais usado é o artificial. O Renaldi, que é o natural, tá? É isso mesmo, vamos conferir aqui. Fator de forma artificial, é isso aí, o mais usado é o artificial, tá? O Renaldi, que é o fator de forma natural. Os fatores de forma, eles são mais utilizados que o quociente de forma, tá? O quociente de forma é mais fácil, muito mais fácil de obter, porque é a medição de dois diâmetros, tá? Por mais que vocês vão ver que um diâmetro é uma altura meio estranha, mas é mais fácil de obter esse diâmetro do que obter o volume, tá? Então, é a razão entre dois diâmetros que procura medir o grau de afilamento do tronco das árvores, ou a forma das árvores, podendo ser utilizado para fazer a altura. Proporcionam resultados menos precisos que o do fator de forma, porém são mais fáceis de serem obtidos, como eu já disse. Na prática, são muito pouco utilizados pela baixa precisão. A literatura apresenta alternativas e a gente vai mostrar aqui para vocês o quociente de Girardi, que é o quê? É o diâmetro medido a 5,2 metros, é isso que eu falei, 5,2, você vai ter que ter uma escada para medir, sobre o DAP. Mas por que eu consigo encontrar o volume? Porque ele é uma razão. Então, mesmo que aqui é diâmetro e aqui é diâmetro, isso aqui vai ser a adesão de dois diâmetros. Então, não vai perder a unidade. Então, eu posso utilizar o fator para multiplicar qualquer coisa. O quociente de forma de girar, então, é a árvore medida a 5,2 de altura e o diâmetro a 1,30, né, o DAP. Semelhantemente ao fator de forma, o volume da árvore pode ser obtido multiplicando-se o volume de um cilindro pelo quociente de forma médio, apropriado para aquela espécie ou para o volume que você deseja estimar. Tá? Então, com essa parte aqui, a gente finaliza essa questão do fator de forma e quociente para o cálculo do volume a partir do volume do cilindro. E nós vamos, então, continuar no próximo vídeo o estudo do perfil longitudinal. Essa é uma parte mais matemática, tá? Mas é uma parte bem interessante vocês entenderem como que é feito esse estudo do perfil.